Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Gota da Misericórdia, para a nossa meditação de hoje da Palavra de Deus. Estamos vivendo o mês de setembro, e setembro, claro, é o mês dedicado às Sagradas Escrituras, e por isso nós estamos nesse itinerário de fé, de reflexão e de meditação dessa palavra que nos orienta, nos sustenta e que alcança cada um de nós. Vamos então rezar antes da nossa oração. Já convido você a preparar a sua Bíblia Sagrada. No Evangelho de São Lucas, mais uma vez, vamos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo do 35 ao 43. Lucas 18, do 35 ao 43, é a nossa meditação de hoje. Eu já convido você a preparar a sua Bíblia e também o seu coração para bem vivermos este momento. Estamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nestes corações o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Supliquemos a Nossa Senhora a sua intercessão, a sua ajuda, para que bem possamos compreender e viver a palavra do Senhor em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, palavra de Deus a cada um de nós, dirigida ao nosso coração. Vamos juntos para a nossa meditação do dia de hoje. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo do 35 ao 43, diz assim a palavra de Deus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, povo de Deus, que sempre aqui no canal Gota da Misericórdia tem acompanhado as meditações durante esse mês da Bíblia, a cada dia nós estamos tendo a experiência de nos encontrarmos com a palavra, com esse Deus que é palavra viva e que fala diretamente ao nosso coração. Todos os dias, você e eu estamos tendo essa chance, essa oportunidade de confrontarmos a nossa vida com esta palavra e, através desta experiência, compreendermos aquilo que em nós precisa ser mudado
aquilo que em nós deve ser preservado, aquilo que em nós deve ser evitado. Veja, o evangelho que nós estamos meditando neste dia é o evangelho que nos apresenta dois personagens muito importantes. Primeiro é Jesus. Jesus é o centro de todo o evangelho. Aliás, ele mesmo é o evangelho. Depois nós vamos encontrar este cego sentado à beira do caminho. E vamos refletindo a palavra de Deus e vamos compreendendo a dinâmica da graça de Deus em nossa vida. Vejam só, versículo 35 vai nos dizer: ao aproximar-se de Jericó, Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho. Veja, se ele é cego, ele está sentado à beira do caminho, já quer dizer a nós que é uma pessoa excluída da sociedade. Não é uma pessoa bem vista, não é uma pessoa bem acolhida, não é uma pessoa que é amada como merece, como deveria ou como precisaria, sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Versículo 36, ele ouve, ele percebe, aquele homem que está ali sentado à beira do caminho, ele percebe algo estranho acontecendo à sua volta. Ele não consegue ver com os olhos físicos, mas ele ouve. Ouvindo o ruído da multidão, o evangelho diz que passava naquele lugar, então ele perguntou o que estava acontecendo. Ele quis saber o que estava acontecendo ali, naquele lugar em que ele sempre estava. Talvez fosse uma novidade para ele, talvez ele nunca tivesse ouvido tanto barulho, tanto ruído. E ele pergunta: o que está acontecendo? E respondem a ele: é Jesus de Nazaré que passa. Certamente este homem já havia ouvido falar de Jesus. Certamente alguém já havia dito a ele: olha, existe um Jesus de Nazaré que realiza curas, milagres. Existe um Jesus de Nazaré que chegou e apareceu no meio do nosso povo e todo mundo está seguindo a ele. E ele realiza milagres, as pessoas veem os milagres que ele faz. Mas não é esse o ponto mais importante. O ponto mais importante deste evangelho encontra-se no versículo 38. O que é que faz aquele cego, este cego? Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meus irmãos, aquele homem cego fisicamente, ele consegue enxergar aquilo que ninguém conseguiu enxergar até então. Ele conseguiu ver com os olhos do coração, por isso que o essencial é invisível a estes olhos, só se vê bem com o coração. Ele consegue ver com o coração, com os olhos do coração, quem é Jesus? Jesus, filho de Davi. Ou seja, Messias, o esperado, aquele prometido desde toda a eternidade, aquele esperado, aquele que deveria vir ao mundo, descendente de Davi, para salvar o povo de Deus de seus pecados. Veja, é isso que aquele homem está dizendo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele se reconhece necessitado deste Jesus. Para ele, Jesus não é apenas mais um naquela multidão. Para ele, Jesus é o Senhor, é o filho de Davi, é aquele que veio para salvar, para redimir o homem de seus pecados e por isso ele pede: tem piedade de mim. Mas as pessoas começam a repreendê-lo,
Está aqui no versículo 39. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente, grosseiramente. As pessoas não queriam que ele fosse notado por Jesus. Que bobagem! Jesus já conhecia aquele homem muito antes que ele o chamasse. Veja, as pessoas começam a repreendê-lo para que se calasse. Mas, meus irmãos, ao invés dele se calar, ele começa a gritar ainda mais forte. Ele começa a clamar ainda com mais firmeza: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. No versículo 40, diz aqui: Jesus parou e mandou que trouxessem aquele homem até ele. Foi assim que o fizeram. Chegando aquele homem perto de Jesus, trazido pelos outros, aqueles mesmos que anteriormente pediam que aquele homem se calasse, esses homens agora precisam levar esse mesmo homem agora para diante de Jesus. Ele se encontra diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta que aparentemente não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido. Porque veja, se aquele homem não consegue ver, se ele tem uma deficiência visual, o que é que ele mais desejaria se não enxergar? Mas Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Que eu veja com esses olhos físicos, porque com o coração eu já vejo. Que eu veja como todo mundo, que eu perceba, que eu note através da sensibilidade dos meus olhos, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, pode ver, a tua fé te salvou. Porque você não se calou, porque você não se deixou abafar a voz, porque você insistiu, porque você pediu com insistência, a tua fé te salvou. Vê. E aquele homem, imediatamente, diz o Evangelho, começou a ver com os olhos. E seguia a Jesus. Veja, é bonito este ensinamento do Evangelho. Aquele homem primeiro grita por ajuda, ele pede socorro ao saber que ali está passando Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Rei esperado. Depois aquele homem vai até diante de Jesus, é levado até a presença de Jesus. Ao ser questionado a respeito do que ele gostaria, ele pede para que veja com seus olhos físicos. Jesus abre, devolve a luz dos seus olhos e ele começa a seguir os passos deste Jesus. Aquele homem que era cego consegue, no primeiro momento, enxergar aquilo que ninguém conseguia. Porque a grande preocupação das pessoas era justamente com os milagres que Jesus fazia. A grande preocupação da maioria daquelas pessoas era com os pães que Jesus poderia multiplicar, com os peixes que ele poderia multiplicar, com tudo que Jesus poderia fazer, com os sinais sensíveis da graça de Deus, operados, realizados em Jesus. Mas a preocupação daquele homem, daquele cego, é enxergar quem de fato é Jesus. É enxergar verdadeiramente quem é este Jesus e ele consegue enxergar. Se não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E enxergando com o coração e com os olhos do rosto, podendo contemplar este Jesus, ele se deixa cativar por ele.
E ele segue os seus passos, está aqui. E seguia a Jesus glorificando a Deus. Uma vez curado, ele se coloca a caminho. Sabe, minha gente, quando nós pedimos algo a Deus, alguma graça a Deus, e quando muitas vezes conseguimos a graça aquela graça que estamos pedindo, muitas vezes nos esquecemos de caminhar com Ele, seguindo os seus passos, porque já alcançamos aquilo que desejamos, já alcançamos aquilo que tanto esperávamos, mas não basta pedir e alcançar. É preciso pedir, alcançar e agora colocar-se a caminho, seguindo os passos dele, que vão nos levar para a cruz, para o Calvário, para o sofrimento, mas não vai parar no sofrimento. Caminhando com Jesus, subiremos ao Calvário, subiremos ao sofrimento, para com ele sermos ressuscitados, vivermos a vida eterna, a vida que não passa, a vida que não tem fim. Aquele homem seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo que estava ali e que antes mandava que o homem se calasse, agora todo mundo começa a glorificar a Deus. É a palavra de Deus que vem para nos dizer que o Senhor é aquele que é capaz de nos curar das nossas cegueiras. E a pior de todas as cegueiras que pode nos acometer não é a cegueira física, mas é a cegueira da alma. É aquela cegueira que nos impede de ver a graça de Deus. É aquela cegueira que nos impede de ver as maravilhas de Deus. E porque estamos impedidos de ver as maravilhas de Deus, vamos nos fechando no nosso próprio egoísmo. E vamos criando em nós aquela mentalidade de que eu não preciso de Deus, de que Deus é isso, de que Deus não existe, de que tudo é uma filosofia, de que tudo é uma ilusão. Por quê? Porque a cegueira espiritual, a cegueira da alma, apaga completamente a luz da nossa vida. Meus irmãos, diante desta palavra, peçamos ao Senhor a graça de ver, muito mais do que ver com esses olhos, a graça de ver com o coração, a graça de perceber a ação de Deus em nossa vida e, uma vez percebendo, a graça de nos colocarmos a caminho, seguindo os passos de Jesus, seguindo alegremente os passos dele, uma vez curados, uma vez libertos, seguir os passos de Jesus. E muitas vezes até colocar-se a caminho para que a cura aconteça, para que as libertações aconteçam, seguir a Ele, seguir os passos do Senhor, que pode nos fazer enxergar com o coração aquilo que tantas vezes os nossos olhos não conseguem captar. Senhor, dai-nos esta graça de podermos enxergar com o coração aquilo que é o essencial nas nossas vidas. Porque tantas vezes nós nos perdemos, porque voltamos o olhar para aquilo que é efêmero, para aquilo que não tem muita importância. Quantas vezes nossa atenção se volta, Senhor, para aquilo que não é o mais importante, por isso perdemos a paz, perdemos o equilíbrio, perdemos a tranquilidade. Que o nosso olhar se volte para o vosso olhar. E que desse encontro do nosso olhar, do meu olhar com o teu olhar, possa, Senhor, surgir a decisão de seguir,
a decisão de caminhar contigo e de não permitir que nada e que nem ninguém, que nenhuma circunstância abafe a nossa voz. Mas que possamos gritar como gritou este homem: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Gritemos ao Senhor, supliquemos a Ele. Em nossas tantas cegueiras, em nossos tantos problemas, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de nós e nos conduza com seu amor ao vosso docíssimo coração. Que essa palavra hoje nos faça enxergar o essencial para nós. E, meus irmãos, o essencial para nós é Deus. E possamos enxergar os sinais de Deus visíveis em nossa vida e tantas vezes desapercebidos. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que possamos continuar unidos na graça e no amor do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima meditação com a graça de Deus.